Como é que vocês estão? Não, pô, tem que ter alguma chamada, tem que ter alguma coisa. Eu quero dar boas-vindas para vocês aqui, mas eu quero de um jeito de energia, meu povo. Olha só, vamos começar aqui a nossa aula, que é o seguinte. Hoje eu resolvi trazer aqui para vocês uma aula. Eu quero relembrar aqui meus tempos lá de professor. Quero ser um professor aqui para vocês, então eu resolvi trazer uma aula bem didática. E eu resolvi fazer o seguinte, eu quero aqui construir uma franqueadora. Eu quero que você assista e que ao final você pegue essa aula e fala, tá, falta tal departamento na minha, falta tal. Ou não, na minha tem todos os departamentos, falta eu melhorar o respectivo departamento. Então essa aula aqui, o que ela vai tratar? Ela vai construir uma franqueadora. Pensa só, pensa que você está aqui hoje, tá? Você quer transformar seu negócio em franquia. Pensa nisso. Quero transformar meu negócio em franquia hoje. O que eu preciso ter dentro de uma franqueadora? Eu vou te mostrar esse passo a passo, tá? Da hora que você vende até a hora que você tem o seu franqueado performando e com sucesso. Eu quero trazer esse ponto a ponto hoje nessa aula com vocês. Então, se você já tem uma franqueadora, o que eu vou te pedir aqui agora? Que você se esvazie, que você assista aqui, não fala assim, eu já tenho a minha. Não, não, não. Porque isso pode estar te matando. Você achar que tem uma franqueadora e às vezes você tem algum setor falhando. Então se esvazie agora e vamos pegar aqui setor por setor, tá bom? Eu já sei que todo mundo está esperando. Começa com comercial. Não, dessa vez eu não vou. Eu vou começar com o primeiro setor que atende o seu franqueado. Porque aqui a gente está construindo agora a franqueadora. Lembra que eu gosto sempre de dizer que uma franqueadora ela precisa ter dois grandes blocos, o setor comercial e o setor operacional da franqueadora? Lembra que eu gosto de dizer isso? Eles funcionam juntos aqui, mas eles têm sua interdependência, eles têm centros de custo separado, eles funcionam de maneiras completamente independentes, mas que ao final eles encontram o mesmo resultado. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro setor de uma franqueadora. Eu vou dar um gole num cheirinho bom e esse café tá bom, tá? De vez em quando eu vou dar uns golinhos no meu café aqui. Vamos lá, qual que é o nosso primeiro setor? O primeiro setor é o setor de inteligência comercial. O que esse setor de inteligência comercial faz? Esse setor é aquele que vai mapear, ok? Ele vai mapear as regiões do Brasil, seja do Brasil todo, do seu estado, da sua região onde você quer crescer. Ele vai mapear os lugares que você quer crescer e ele vai determinar quais são os locais que tem o seu público-alvo consumidor. E lembra lá das aulas que eu explico que o primeiro fator de sucesso de uma franqueadora é saber quem é seu público-alvo consumidor? Então, vamos considerar que você já sabe quem é o seu consumidor. Sabe por quê? Porque você tem suas lojas próprias operando, você já sabe quem consome. Se você quer saber mais disso, tem aulas explicando sobre isso. Mas vamos lá. Então esse setor vai pegar que são quais regiões da cidade? É na região central, mas em qualquer região central? Não. É a rua principal. É a rua principal que tem local, pessoas consumindo o meu negócio. Mas o centro da minha cidade é mais popular. Então, é porque é um público mais popular. Não, é um público mais específico. Eu gosto sempre de dar os exemplos de Xerimbom. Xerimbom, por exemplo, a gente sabe, são as mulheres, 35 anos acima, casada, com filhos. Então, nem sempre é o centro da cidade. Então, eu começo a olhar quais são os outros negócios que têm público consumidor parecido. Então, exemplo, loja de carro tem público consumidor parecido para Xerimbom? Não. Então eu vou colocar em rua de loja de carro? Não. Agora, vamos lá, perto de hospitais, clínicas médicas, a gente tem? Tem, então vou colocar. Perto, por exemplo, de Boticário, Cacau Show, é um público convergente comigo, eu vou colocar? Vou. Então a primeira coisa que você precisa ter é esse setor de inteligência comercial. Porque é a partir desse setor que você vai achar os lugares para implantar os seus franqueados e também para reportar depois lá no seu time de expansão, para que ele possa fazer as ações de marketing nesses locais. Tá? Até mesmo dentro de um shopping. Pensa só, você vai para dentro de um shopping. É qualquer corredor do shopping que cabe o seu negócio? Seu negócio é para qual público? Muita gente erra nisso. Você sabe um erro clássico que eu vou te falar de cafeteria? Colocar cafeteria próximo de cinema. Você sabia que cinema não tem nada a ver o público-alvo consumidor com de cafeteria?
Tanto que você pode ir lá, todas normalmente fecham. Perto de cinema não é. Agora, perto de lojas que tem material feminino, funciona? Funciona. Nesses corredores funcionam. E na praça de alimentação, Edu, cafeteria, funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque o momento de consumo da cafeteria não é na hora de almoço. Então, nas grandes praças de alimentação, não, são outros setores. Vocês entendem como que precisa ter esse setor? E esse setor é fundamental, porque olha só, gente, para eu passar para outro setor, eu vou deixar só um recado. Deixa eu contar isso aqui para vocês, gravem isso. Se um ponto certo, ok? Se acertou o local, público certo, ele é 50% do sucesso do seu negócio. Agora, um ponto errado é 100% do fracasso. E por que é só 50% do sucesso? Porque depende do franqueado lá na ponta também fazer a parte dele, depende de você, franqueador, estar inovando o tempo inteiro, depende de outros fatores. Mas 50% é o ponto. Agora, por que é 100% do fracasso? Porque não adianta, você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor franqueado, você pode ter o melhor tudo. Vai dar errado se você colocar naquele lugar. Não há nada que recupere ponto errado. Então esse setor de inteligência comercial, ele, para mim, na minha visão, e eu acho que eu tenho razão nisso, porque isso aqui eu já fui também pesquisar em todas as grandes franqueadoras do Brasil, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, eu estou tirando desses estudos. Esse, para mim, é assim o setor mais importante para o sucesso do negócio. Para o sucesso. Não estou dizendo que é para o crescimento, para outras coisas, para o sucesso. Porque se errar aqui, vai ser muito difícil os outros você recuperar. Ok? Então, entendido esse setor, nesse setor eu digo que ele precisa, se você é uma franqueadora que está expandindo até 2 unidades, uma pessoa é suficiente nesse setor. Passou disso, você precisa de 2, chegou na verdade de 3 a 6, você já precisa de 2, até 10 por mês você vender, já precisa de 3 ou 4 pessoas. Isso por quê? Porque esse seu novo franqueado precisa de muita atenção nesse setor. Tá? Então, você vai variar aí entre 1 e 4 pessoas, porque uma expansão de até 10 unidades é uma expansão super saudável. Dá para ser mais? Eu já fiz 30 já. Quando eu tinha 30, quantos eu tinha? Cheguei a ter 8 nesse setor. Tá? Mas lembra só, ele não é tão proporcional ao tamanho da rede, ele é proporcional ao tamanho da expansão. Gravem isso, esse setor é proporcional ao tamanho da expansão, não ao tamanho total da rede. Beleza? Então, passou desse setor, o franqueado vai para o próximo. Qual que é o próximo setor que ele vai? Ele vai para o setor de implantação. É aquele setor onde você vai cuidar dele até ele inaugurar. E dentro desse setor de implantação, ele existe subsetores. Ele existe o setor arquitetônico, os projetos arquitetônicos. E muitos, deixa eu falar um erro comum desse setor aqui. As pessoas pegam a implantação e passam para um escritório de arquitetura. Pronto, matou sua implantação. Não. Você lida com o escritório de arquitetura. Seu franqueado não pode lidar com eles. É você, porque isso vai fazer você manter esse padrão. Porque, cara, o arquiteto ele não tem um compromisso de manter esse padrão para você. Se o cara ficar pedindo as coisas para ele, ele vai alterar. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar a parte arquitetônica dentro da taxa de franquia e eu pago os arquitetos. Porque a partir do momento que o franqueado você coloca ele para pagar arquiteto direto, cara, o projeto é dele. Ele pode mudar algumas coisas ali e vai te dar um problema. Então, dentro desse setor, o primeiro é o de projeto arquitetônico, que vai executar de acordo com a demanda. Precisa ter prazo esse setor, precisa ter acompanhamento de perto, precisa ter um olhar crítico de quem está ali. Por quê? Porque às vezes o arquiteto pode errar. Se esse arquiteto errar, quem vai pagar essa conta é você, não é o arquiteto. Então, preste atenção nisso. Também, enquanto ele está fazendo isso, essa pessoa do setor vai estar ajudando ele a fazer o quê? Abrir CNPJ, adquirir os insumos, adquirir os mobiliários. E tem que existir um checklist, tem que existir um cronograma, uma ordem, porque muita gente erra nisso, que deixa o franqueado viajar sozinho nesse setor. Esse é um grande erro. Precisa de alguém dia a dia com ele, falando, e aí, tudo bem? Executou o piso hoje? Ó, só 40% do piso. Tá bom, olha, então acelera aí que a gente tem nosso prazo de inauguração é tal dia. E aí, chegou o freezer? Não, ainda não. E aí, fez tal coisa? Então precisa disso. E as franqueadoras de serviço? Aí você vai adequar ao seu serviço que você presta, às coisas que você tem. Dentro desse setor também, além desse acompanhamento, checklist de obra, vai estar também o setor de treinamentos. Então, o braço técnico, que é o próximo setor depois desse, ele tem 2 braços.
Ele tem o braço que cuida aqui de quem está inaugurando, então ele está dentro aqui da implantação, e ele tem o braço de quem está cuidando de quem já inaugurou, no aperfeiçoamento de quem já inaugurou. Então essa parte do braço técnico está aqui. Porque já precisa começar a dar os primeiros treinamentos, já precisa organizar isso, tá? Para que ele inaugure da maneira certa. Porque, gente, ter um franqueado inaugurando de maneira insatisfeita é a pior coisa que você pode ter. Tá? Então, cuide dele, acompanhe ele nesse treinamento. Pense o seguinte, o seu franqueado, ele adquiriu sua franquia confiando no seu know-how. E o seu know-how não é a técnica de fazer café. É aqui que muitos franqueadores erram. Os franqueadores acham que o know-how dele está no produto somente dele, que o produto é diferente, que aquele serviço que ele presta. Não! O know-how de um franqueador é o todo, é ensinar o franqueado a ser empresário. Então, você tem que pensar o seguinte, uma franqueadora, sabe o que uma franqueadora é? Uma franqueadora é uma universidade. Ela precisa trabalhar como uma escola, como uma universidade que transforma as pessoas em empresários. Esse é o intuito principal de uma franqueadora. Se você não está olhando sua franqueadora dessa maneira, por isso você deve estar enfrentando alguns problemas. Você é o tempo inteiro universidade, só que você não vai parar de ensinar nunca. É assim, formei quando eu inaugurei. Na verdade não, né? Vamos voltar. Passei do pré-primário, eu estou no pré-primário enquanto a obra. Acabei o pré-primário, comecei treinamento melhor, eu fui para o fundamental. Depois eu fui para o médio, para a faculdade, para a pós, para o mestrado, para o doutorado. Quando eu estou no doutorado, que eu já estou bom, é a hora que o franqueado começa a expandir para outras unidades. Quando ele já é doutor. Então o seu primeiro passo aqui é lá no pré, você tem que ensinar o cara em tudo. Absolutamente tudo. Esse é o maior erro das franqueadoras. E quando erra aqui, se você errar no pré-primário, se você educar mal no pré-primário, depois, cara, fazer esse cara chegar no doutorado vai ser muito difícil. Ele vai ser aquele aluno rebelde seu. Ele vai ser aquele aluno que não gosta de estudar. Então, você tem que ser exigente com ele nesse passo. Então, passou por isso, vamos para as fases de inauguração. A fase de inauguração, checklist conferido, tudo certinho, manda-se esse técnico para lá para inaugurar. Esse franqueado precisa de alguém, precisa de apoio nesses primeiros dias. Porque imagina, ele está abrindo algo novo ali para ele. Ele precisa de apoio. E aí você manda alguém do departamento técnico. E nesse momento, você faz uma transição desse setor para o setor de arranque. O setor de arranque, na realidade, ele já está dentro do próximo setor, que é o setor de suporte. O setor de suporte, ele abriga alguns outros subsetores dentro dele. Eu gosto de chamar ele de suporte geral, né? Que ele normalmente tem um diretor de franquias ali nele. Então ele já vai para uma outra diretoria. E olha só que interessante. Até aqui, o dia que o cara inaugura, a sua franqueadora, esse cara está sob a diretoria de expansão. Porque quem está pagando a conta dele até inaugurar é justamente a taxa de franquia. Então, quem é a diretoria dele? É a diretoria de expansão que comanda ele. Então, todo mundo no organograma está debaixo da diretoria de expansão. Depois que ele inaugura, ele vai para a diretoria de franquias. Tá? Porque esse cara já inaugurou. Então, o diretor de expansão já acabou. E o centro de custo dele, tá? Já estou te passando a parte financeira também. O centro de custo dele passa a ser o centro de custo do royalty, porque ele passou a recolher royalty. Até inaugurar ele não pagava royalty. Então agora mudou também o centro de custo. Ele vai para essa curadoria e dentro dessa diretoria tem os setores, ok? Então tem o setor de arranque. Arranque é o quê? São aquelas pessoas treinadas para os primeiros meses da unidade. Os primeiros meses são diferentes. Os primeiros meses é tudo novo, então às vezes o cara tem dificuldade no lançamento de uma nota fiscal, o cara tem uma dificuldade num cancelamento, o cara não sabe resolver um problema de dia a dia, um problema com funcionário, um problema com um cliente, é tudo problema básico. O cara não sabe resolver o básico e você precisa ter alguém acompanhando ele nisso, por isso setor de arranque. Algumas franqueadoras gostam de dar o nome de berçário. Eu não gosto desse nome, para ser sincero. Eu acho que o berçário ele passou lá no setor de busca de ponto comercial. Ele estava lá no berçário ainda, né? Eu estou conduzindo ele para o melhor lugar. Aqui já é condução dele.
Pegou essa aqui, ó, quando ele está lá na busca de ponto, no setor de inteligência comercial, é o berçário. Então é a criança o pai, a mãe leva para qualquer lugar. Quando ele já está na fase de inaugurar, ele já é adolescente, saindo de casa, escolhendo o curso superior dele. Ele já vive, o pai e a mãe já não mandam tanto nele. O pai e a mãe dá direção, dá conselho, mostra os melhores caminhos, fala vai assim, faz assado. Então já é esse setor de arranque. Deu 3 meses, ele está performando, tá legal a performance dele, beleza. Solta ele para os outros setores. Não está performando, continua. Continua até performar. Junto desse setor, você vai ter o econômico financeiro dele sempre trabalhando em cima dele. O que o econômico financeiro faz? Sabe os nerds de economia aí, os caras de número, de planilha, tá olhando o número dele todo dia, vende o que ele vende mais, o que ele vende menos, a margem dele, quanto que ele paga de aluguel, quanto que ele tá fazendo recompra, se ele tá fazendo recompra direito, se ele tá pagando muito frete, pouco frete, se ele tá desperdiçando produto e por isso tá dando menos margem, o cara tá olhando o econômico financeiro e dando feedback para esse cara do arranque. Olha, tá perdendo nisso, tô vendo aqui, ó, ele vende bem, mas não tá sobrando dinheiro. Mas por quê? Porque ele tá gastando muito. Então, ao invés de fazer 90 doses de café, que é um pacote de café faz, ele tá fazendo 87. Tá perdendo, não tá otimizando. Tá com 80, tá com 70, tá desperdiçando. Ó, um pote de doce, uma bisnaga de doce, tá para fazer X bordas de doce de leite. Tá fazendo menos cappuccino, tá usando mais produto. Para onde tá indo esse produto? É o setor econômico financeiro através dos números cruzados do que ele compra versus o que ele vende, versus o que ele gasta na loja, que vai dar esse alerta. Ok? Então esse setor econômico financeiro também está na curadoria da diretoria de franquias. Está acompanhando. Ele não fala com o franqueado, mas ele dá feedback. Beleza, deu os 3 meses, o cara está indo bem. Ele vai agora, ele vai ficar acompanhado por 2 profissionais. O cara do suporte. O que é o cara do suporte dele? O cara do suporte dele é o anjo dele, é o SOS dele. Cara, deu um problema, precisa de ajuda, liga. Cara, aconteceu um problema, liga. É o cara que está ali pronto para atender ele a qualquer momento. Um cara desse suporte, ele chega a atender até 40 unidades, porque ele é demandado. E ele, normalmente, ele até resolve um problema ou outro, caso ele já tenha passado pelo problema, ele resolve. Ele fala, não, resolve assim, porque já aconteceu com outra. Quando ele não sabe, ele demanda para o setor que resolve. Tá? Então ele não fica com o problema na mão. Ele recebe, vê a solução e devolve. Ele faz isso. Junto desse cara está o setor de sucesso do franqueado. Quem que é o cara de sucesso do franqueado? O cara de sucesso do franqueado é o que justamente está olhando junto com o econômico financeiro, vendo com ele. Lembra lá do arranque? Agora esse cara aqui. Cara, você está vendendo... Olha, não está vendendo café na taça, pô. Tá errado, alguma coisa está de errado. Por que você não está ofertando? Por que você não está oferecendo café na taça mais? Por que você não está oferecendo adicional? Oferece adicional. Olha, o mercado nosso está indo por esse caminho. Ele está de olho no mercado, ele está de olho no franqueado, ele está de olho na operação dele no crescimento. Ele está atrelado muito com o consultor de campo, que é outro setor que também está na diretoria de franquias. Está tudo aqui ainda no suporte. Então ele está atrelado com o consultor de campo. Lembra o consultor de campo, que é o cara técnico? Lembra que ele se divide? Porque o cara está inaugurando uma loja em São Paulo, ele pode ir lá dar suporte de campo. Aí o de campo vai lá e vê, ó, ele está deixando faltar produto. Ele está colocando produto que não deve. Ele vai dando esses feedbacks. Com esses feedbacks, o cara de sucesso, cara, não faz isso, vai dar errado. Vai dar problema. Esse cara está antenado com o movimento de mercado. O mercado está caminhando para um outro lado, então vamos evoluir. Então esse cara do sucesso, lembra que o cara do suporte é passivo, o cara do sucesso é ativo. Pode ser o mesmo cara, Eduardo? Definitivamente não. Porque um cara lida com problema, o outro cara lida com evolução, o outro cara lida com olhar para frente. O outro cara lida com isso. Então, gente, aqui eu faço um parênteses para eu até dar um respiro. Ter uma franqueadora não é brincadeira. Não é igual você achar que você tinha um negócio aqui seu, um negocinho seu aqui, só 1 unidade, 2 unidades, você pega meia dúzia daquelas pessoas e joga para cá e transforma numa franqueadora. Franqueadora é um negócio muito sério. Você sabe por que as pessoas, muitas franqueadoras acabam não tendo sucesso e não ganhando o dinheiro que deve ganhar? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, todo franqueador tem que ser rico.
Se você é franqueador e não está rico, é porque você está fazendo esse passo a passo errado, é porque você está lidando com o seu negócio como se fosse um comércio. Seu negócio não é mais um comércio. E se você lidar como um comércio, você vai quebrar ele. Porque se você tem um comércio e lida como comércio, ok, é sucesso. Agora aqui não, você é um gestor de marca. Você é um empresário que olha um ecossistema. Você tem um ecossistema. E precisa ter esses colaboradores. E aí é que vem a questão, por isso você precisa estar vendendo, por isso você precisa estar crescendo. Então muitos falam, ai meu Deus, mas eu não posso contratar porque eu não tenho receita, porque você não vende. Você justamente não tem a receita porque você não tem essas coisas. Aí, Edu, mas como é que eu faço então? Agora, se você não tem ainda, você vai ter que talvez tomar crédito, tomar empréstimo para construir. E depois com venda você vai pagar. Normal, qualquer negócio é assim, não há nada de anormal. Agora, pô, eu estou começando a crescer, estou bem financeiramente, então faça. Porque é isso que vai determinar o sucesso do seu negócio. Então, beleza, a gente entendeu esse setor de diretoria de franquias, que ele cuida tudo isso. Ele tem arranque, ele tem suporte demandado, ele tem setor de arranque, setor de sucesso, perdão, suporte, sucesso, arranque, suporte, sucesso, técnico, econômico, financeiro. Ele tem esses 4 setores, beleza? Paralelo a esse setor, o que você tem? Marketing. Marketing varejo. Marketing que está olhando para onde? Marketing que está olhando para o consumidor final. Marketing que está olhando junto aqui com o sucesso do franqueado o que ele está precisando. Esse departamento de marketing, você pode ter uma agência terceirizada? Pode. Mas essa agência terceirizada precisa ser muito bem alinhada. Precisa ser muito bem direcionada. O grande problema é, contrata-se uma agência terceirizada e fala, faz aí. Dá merda. Dá erro. Precisa direcionar, precisa mostrar para ele quem é seu cliente final, precisa mostrar para ele o que o seu cliente gosta, precisa mostrar para ele o momento de consumo do cliente, precisa mostrar para ele produto mais vendido, produto menos vendido, precisa mostrar para ele como que você desenvolve mais produtos, precisa mostrar para ele quem é esse público-alvo seu e o que ele gosta, qual hora ele gosta. Isso é tudo feedback seu. Dono está olhando para isso. Se você me perguntar da Xerimbom, talvez eu não saiba preparar 99% dos itens que tem no cardápio. Vocês sabiam disso? Talvez você preparar café. E não é o melhor que vai sair o preparo. Tem gente que prepara muito melhor do que eu. Porém, eu sei absolutamente tudo do que o meu cliente gosta. Eu sei qual é o sanduíche que mais vende, menos vende. Eu sei qual a bebida que mais vende, menos vende. Eu sei qual é o horário de consumo dos meus clientes. Eu sei tudo isso. Eu dou direção. Vai ter uma gravação, eu dou direção de como deve ser, porque eu conheço o meu cliente na ponta. Agora, eu não tenho uma agência, eu vou ter um setor interno. Você precisa, pelo menos, vamos lá, de um social media muito bom. Você precisa de um editor de vídeos bom. Tá? Você precisa de um cara, de um copy, tá? Para criar as comunicações, pensar muito bem. Okay, você precisa de um cara que vai ser aquele desenvolvedor, eu não sei o nome desse cara no mercado, no marketing, mas é aquele cara que cria as coisas bonitas, que cria as ações bonitas, que faz as cores combinarem, que faz tudo isso. Você vai precisar ter um web design, você vai precisar ter um gestor de tráfego, você vai precisar ter tudo isso se você não tiver agência. Tá? E também você vai precisar direcionar, então você pode escolher. E aí, Edu, você tem o quê? Hoje eu tenho as duas coisas. Eu tenho interno e eu tenho agência. Mas por quê? Porque eu tenho demanda demais gerada. Então eu tenho as duas coisas. Hoje eu tenho conselheiro de marketing. Hoje eu tenho tudo isso. Mas só para vocês entenderem, eu assumi a diretoria. Hoje, além de diretor comercial, eu sou diretor de marketing. Porque eu entendi que era essa minha visão que faria o negócio crescer mais. Eu puxei essa diretoria para mim. Tá? Então, esse setor trabalha com os demais. Beleza. Depois desses setores, o que você vai precisar também? Você vai ao que eu chamo do setor, eu coloquei uma estrelinha nele, né? Setor estrela, para não colocar um nome feio, mas ele na realidade é a UTI do seu negócio. O que é a UTI? Infelizmente, no mercado, eu digo infelizmente com muita dor no coração. Saiba disso, é com dor no coração que eu digo isso. Por quê?
Porque toda franqueadora você vai ter de 10 a 15% dos seus franqueados não performando. Não é porque você trabalha mal, não é porque você não entrega suporte, não é nada disso. É porque são pessoas que, por motivos diversos, elas não estão fazendo o que precisa ser feito. É normal, gente. As pessoas, a cabeça das pessoas. Então você precisa de um setor que é quase ele precisa de psicólogo, de médico, de psiquiatra, de fisioterapeuta. Uma UTI não tem tudo isso. De enfermeiro, de técnico, ele vai precisar de todo mundo atuando. Na UTI, não é somente uma pessoa. Você pode até usar o colaborador lá do arranque, porque o cara do arranque usa todo mundo. Então você pode devolver ele para o cara do arranque, mas a dinâmica com ele você vai ter que, às vezes, ouvir ele, que às vezes o problema dele é pessoal, com a mulher dele, com o filho, com a mãe, com o pai. O problema dele, às vezes, é extraconjugal. Acontece. O problema dele, cara, às vezes é psicológico, às vezes ele está passando um momento difícil na vida dele. Qualquer. O problema dele, às vezes eu já vi, sabe por quê? Com álcool. Sério. Às vezes sabe por que o problema acontece? O cara perdeu a fé. O cara que perde a fé é muito difícil. Então, você precisa ter esse setor para te acompanhar. Além disso, você vai precisar do seguinte, você vai precisar de um forte setor jurídico. Um forte setor jurídico. Esse setor jurídico, ele faz valer o contrato. Ele vai fazer valer o contrato. Pode ser um advogado iniciante, um advogado, mas que tenha um conhecimento em franquia. Ele é interno. Então, viu que aquele cara está com produto fora do padrão, porque o setor de campo falou que ele está fora do padrão, porque o setor de suporte viu que ele está fora do padrão, porque alguém viu, ele precisa notificar de acordo com o contrato. Viu que esse cara não tem jeito, ele precisa passar para o jurídico externo, e aí eu aconselho que tenha um jurídico externo para ajuizar uma ação contra o franqueado. E ele é o guardião da informação. Por quê? Qual que é o grande segredo? Eu não vou te falar aqui que uma franqueadora não vai ter processo judicial. Mas seu pior problema é você ser demandado no processo judicial e você não ter documentação para se resguardar. Eu falo muito, eu tenho processo? Lógico que eu tenho. Eu vim aqui falar que eu tenho. Lógico que eu tenho, mas tem uma coisa importante. Desde 2020, finalzinho de 2020, que a gente organizou aqui assim, desse jeito que eu estou te dizendo, os poucos processos que eu fui demandado, todos eles eu ganhei. Porque meu setor jurídico interno, ele é um guardião. Ele, além de ver se o franqueado não está fazendo errado, ele vê se o meu time não está fazendo errado. Ele vai lá e fica de olho para ver se o ticket não está sendo respondido. Ele vai lá e fica de olho para ver se o time deixou de dar alguma informação relevante. Então, olha que legal. Não temos demanda perdida. Infelizmente, tive que ajuizar outras. Precisa ter. Esse setor é delicado, precisa ter setor jurídico. Porque, às vezes, se você deixar um franqueado ficar fazendo coisas erradas com a marca, ele não vai prejudicar só a unidade dele, ele vai prejudicar o todo. Ele vai prejudicar a marca inteira, o negócio inteiro. Então, tenham muita atenção com esse setor jurídico. Ele é fundamental dentro de uma franqueadora. Tá? Por fim, você vai ter o setor administrativo financeiro, que vai cuidar de toda a sua gestão do negócio ali, né? Entendendo suas margens, entendendo seu negócio, é fundamental. Hoje eu trabalho com uma gestora terceirizada, na verdade desde 2020 eu optei por ir para um terceirizado, por quê? Porque não é meu forte, não sou bom nisso. Então eu preferi ir para uma terceirizada. E aí é o que eu digo, muita gente às vezes quer terceirizar o comercial, aí você mata a sua franqueadora. Pode terceirizar o marketing, pode terceirizar, às vezes até o jurídico você pode terceirizar. Você pode terceirizar o administrativo financeiro. Mas você jamais, em nenhuma hipótese, pode terceirizar o seu time comercial. Terceirizar o seu comercial é acabar com a sua franqueadora. Acaba, você destrói a sua franqueadora. Por quê, gente? Porque, primeiro passo, o dinheiro da venda, quando é por um terceirizado, por um acelerador, 70%, 80% do dinheiro fica para ele. Você não tem dinheiro para montar estrutura nem para implantar. Lembra que o que banca o franqueado do dia que ele comprou até o dia que ele inaugura é o dinheiro da venda, da taxa de franquia. Então, você já calculou quanto que custa esses setores todos para manter esse cara?
projeto, implantação, busca de ponto, time de treinamento. Tudo isso, até o dia do primeiro pagamento de royalty, quem banca é a taxa. Você vai lá e deixa a sua margem toda aqui que você faz. Você não vive. Depois sim esse cara é mantido pelo royalty. Esse é o primeiro ponto. O segundo é perfil ideal do seu franqueado. O acelerador não está nem aí com o perfil, ele vende para qualquer um. Ah, mas eu analiso. Mentira. Ele quer saber do dinheiro, porque ele vive só dessa taxa, ele não tem compromisso com o resultado. E trazer pessoas de perfil ruim. Gente, se o perfil ruim é importante dizer isso. O que é o perfil ruim? É aquelas pessoas que não estão preparadas para ser empresário naquele momento. É só isso. Não é que é gente ruim, não. O perfil ruim é isso. É aquele cara que tem a cabeça de CLT. Tem a cabeça de que ele comprou franquia e ele não vai precisar fazer nada. É a franqueadora que vai fazer para ele. É aquele cara que tem a cabeça que é o seguinte, qual que é a cabeça do CLT? Cara, dane-se, está dando certo ou errado o negócio, meu salário está garantido no fim do mês. Essa é a cabeça do CLT. Ele não tem esse compromisso. Então, esse é um perfil que não está preparado para ser empresário ainda. E aí, trazer esse tipo de perfil é muito complexo. Também, o tipo de perfil que não está adequado ao seu tipo de negócio, isso é importante também. Tem pessoas que não estão adequadas para o seu tipo de negócio. Então, o acelerador vai destruir seu negócio. E aí, gente, com esses setores todos montados, é aí que a gente tem o setor de expansão. Porque qual que é o maior erro do pessoal? Quando não vai para acelerador, ele faz a expansão puxadinha. Ele usa o cara que busca ponto para vender, ele usa o cara que implanta loja para vender, ele usa o cara que treina para vender, ele usa o cara do suporte para vender. Essa é a maior das cagadas de uma franqueadora. Setor comercial, lembra que eu falei? É um setor independente. Eu poderia fazer uma outra aula aqui, na verdade a gente já tem essas aulas aí, só do setor comercial. Porque o setor comercial, vamos lá, eu vou falar dos profissionais que envolvem o setor comercial. A primeira coisa que você precisa do setor comercial é um líder. Um líder comercial, um bom líder comercial. Pode ser você, dono? Pode. Mas lembra que você vai ter que trabalhar muito para isso. Mas ele precisa de um líder, de uma liderança que tenha a cabeça de vendas, tenha a cabeça de marketing e tenha a cabeça de métricas, de números. Porque comercial é puro número. Às vezes seu vendedor está falando que não está vendendo, né? Um exemplo aqui, seu vendedor fala, chefe, recebi 100 leads, tudo ruim. Aí você vai ver quantas vezes você ligou para esse cara. Ele ligou em 2 dias para todos os caras. Porra. Eu estou sem conseguir atender uma ligação no meu telefone desde o início do ano. Tem 19 dias que eu não consigo atender uma ligação. E aí? Quer dizer que eu sou lead ruim? Não, eu só não estou no tempo, certo? Então, falar que acabou com uma base de 100 leads, por exemplo, você sabe quanto tempo que leva para acabar com uma base de 100 leads? Nunca. Nunca. Só se os 100 morrerem ou se os 100 comprarem. Só acaba nesse dia. Enquanto eles não morrerem ou enquanto eles não comprarem, eles são seus leads, eles só não estão no momento. Às vezes ele não tem o dinheiro, às vezes ele não quer naquele momento, às vezes o que despertou interesse nele, o que você tem ainda não despertou interesse nele. Então você precisa estar sempre entregando para ele novos estímulos de interesse. Você precisa entregar para ele. Então você precisa desse líder que está olhando para isso. Você precisa de pelo menos um cara de gestão de tráfego para estar olhando para o seu tráfego. Ou você pode ter uma agência. Você precisa de um design. Está fazendo as imagens, está trabalhando. Pode ser uma agência também? Pode. Mas lembra quem está passando a visão para esses caras. Quem passa a visão para o gestor de tráfego não é a agência, é você. Olha, eu quero vender no centro de São Paulo, entre a rua tal e tal. Adianta eu rodar tráfego em Osasco? O cara de Osasco não vai sair para trabalhar no centro de São Paulo, cara. Não vai, o empresário não vai. Quem faz isso é o CLT. Porque ele precisa. O empresário não vai. Qual é os arredores daquele cara que ele pode comprar? Então o gestor de tráfego tem que ser inteligente nisso, cara. E ele tem que estar alinhado com o setor lá de inteligência comercial. O setor de inteligência comercial precisa ver o que ele está falando. Olha, o setor de inteligência comercial falou que o lead está aqui em tal lugar, a gente tem região boa. E o de tráfego precisa vir direcionar para lá. E precisa mais, Aí vem o líder e fala, qual é a comunicação que a gente tem que ter com esse cara? O que mais atrai esse cara? Hoje o que mais atrai não é o dinheiro. Hoje você sabe o que mais atrai um empreendedor? O propósito.
Sabia disso? Porque empreender no Brasil é loucura. Se não for por um forte propósito, por um amor, por uma paixão, por aquilo, cara, por dinheiro você não vai conseguir ganhar ninguém. Hoje, nas minhas vendas, todas 2025, se eu pesquisar todos, nenhum vai falar que eu comprei porque o negócio fatura 100 mil e deixa 30 mil de margem. Ninguém vai falar isso. Então, qual é a comunicação? Então, esse cara que constrói os cards, os vídeos, tudo isso, ele precisa dessa comunicação. Então, você precisa desse editor bom. Que esse editor, ele é editor e um copywriter junto. Tá? Hoje a copy, você pode ajudar com a inteligência artificial, ela ajuda muito você nisso. Mas precisa desse cara. Precisa de um web design, precisa de alguém que constrói a página, que comunica do jeito certo. Tá? Precisa de um CRM adequado. E um CRM adequado e um CRM bem alimentado você precisa. Nesse setor. Você precisa de alguém que está de olho nesse CRM. Nem cheguei no time de vendas ainda. Nem cheguei no time de vendas. Você precisa de um social media. Você precisa de um social media que vai mostrar o quê? Ele vai tirar lá as informações de varejo, de satisfação do cliente, do que a franqueadora entrega, transformar em comunicação comercial e trazer aqui para o perfil do dono, para o perfil da marca em doses discretas. Ele vai fazer isso. Precisa de social media. Esse social media não dá para ser externo. Esse cara precisa ser interno. Precisa trabalhar dentro da franqueadora. Depois disso, a gente entra no time propriamente comercial. Que aí você precisa de pelo menos 2 SDRs ou ativadores. Mas o que é esse SDR já? Mas eu uso inteligência artificial. Não serve. Para franquia não serve. Inteligência artificial de ligação automatizada não serve. Você pode usar ela para fazer, você pode usar ferramentas de ativação. Aquelas disparos de mensagem, tudo isso. Mas ela tem que estar preparada esperando o ser humano para ativar ela. Mas o SDR ele não ficou só trabalhando nisso na base. Ele está o tempo inteiro olhando para o mercado. Quem são as pessoas que têm negócios próximos e pode ser também um franqueado tirimbom que pensa só, eu quero colocar no centro de São Paulo. Quantos outros empreendedores tem lá? Por que eu não vou bater nas lojas do lado? Por que eu não bato nessas lojas do lado? Quem vai bater isso? O SDR. Ele vai na internet, Google Maps, quais são os negócios que tem próximo e começa a ligar e falar, cara, e aí, olha, eu tenho a oportunidade de colocar um cheirinho bom e próximo, você não está pensando em empreender mais? E você ainda vai achar um perfil muito melhor, então eles são os ativadores. Eles são os ativadores de negócio. No shopping center, seu setor de inteligência comercial fala que no shopping tal tem disponibilidade. É muito mais fácil você achar um franqueado que já é franqueado de outra marca trabalhando dentro daquele shopping do que ir para a internet atrás. Precisa de pelo menos 2 caras desses maçantes no dia. Eles ativam e eles entregam para quem? Para pelo menos 2 closer. Você precisa de 2 closer. Então, essa estrutura é assim, gente, uma estrutura base. É uma estrutura base de uma franqueadora que vai aí, ela pode chegar a vender até pelo menos 10 franquias no mês. Que é uma boa franqueadora, são 120 franquias no ano, ela vai crescer, vai se tornar uma franqueadora grande. Agora coloque na sua cabeça, se você decidiu ser franqueador, você tem que pensar dessa maneira. Não dá para ser franqueador e querer trabalhar no amadorismo. Não dá para ser franqueador e querer ter um time enxutinho e não fazer o que é necessário. Não dá para ser franqueador e fazer isso. Ser franqueador é uma coisa muito séria. Você está ali trabalhando com os recursos dos outros, com o sonho dos outros. Não coloque isso em risco. Se tudo bem, ele quiser colocar em risco, ele não quiser fazer as coisas, você está ali ainda para alertá-lo. Você está para alertá-lo. Mas você não pode compactuar com isso. Tá certo? Então, com tudo isso aqui, você sim vai ter uma franqueadora de muito sucesso. Pode ter certeza disso. Se você parar aqui e fizer essa análise, eu tenho isso, você tem uma franqueadora de muito sucesso. E eu vou te dar um bônus aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu construí tudo isso através de um playbook. Eu fiz um playbook onde você consegue ali construir a sua franqueadora setor por setor, falando de times, tudo que você vai precisar. E é de graça, eu não vou cobrar nada por isso, porque o que eu quero, minha intenção é evoluir o franchising nacional. Ele vai, eu vou te dar. E você que já está aqui com a gente, faz o seguinte, manda isso para outras pessoas.
Manda isso pro seu colega franqueador. Fala pro seu colega franqueador, cara, a sua franqueadora tá com isso? Faz isso. Porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Nós, franqueadores juntos, nós temos que nos proteger, cara. Nosso setor precisa disso, nosso setor precisa trabalhar unido. Foi por isso que eu fundei a Escola do Franchising. Preste atenção numa coisa, a Escola do Franchising não quer dizer que você é meu aluno, não. Sei lá, você é meu sócio, meu parceiro, qualquer coisa. A Escola do Franchising, ela tem esse nome por um único motivo, que aqui a gente ensina a ensinar. Então aqui eu estou te mostrando que o tempo inteiro você é uma universidade para o seu franqueado. Você ensina marketing para ele, você ensina gestão financeira, você ensina atendimento ao cliente, você ensina experiência do cliente, você ensina compra de produto, você ensina como gastar menos, você ensina como abordar cliente, você ensina o tempo inteiro, você ensina mentalidade para ele. O que a gente faz aqui na escola é isso, tá certo? Então, assim, foi um prazer falar com vocês. Eu acho que nesse tempo aqui eu consegui te explicar de uma ponta a outra como ser um franqueador de verdade. É óbvio que todos esses setores, eles têm suas particularidades e aí em aulas mais aprofundadas nós podemos falar desses setores também, principalmente do setor comercial. Então, se você gostou desse vídeo aqui, faz uma coisa, manda para o seu colega que deseja franquear, manda para o seu colega que já é franqueador e fala, cara, assiste aí, vê se você está fazendo desse jeito, faz isso, vamos juntos melhorar o nosso franchising. Vamos juntos, essa é a força. Porque, cara, presta atenção numa coisa, quando uma franqueadora desaba, ela desaba o mercado. Quando uma franqueadora cai, ela derruba o mercado. Quando uma franqueadora faz errado, ela prejudica o mercado. Quando uma unidade franqueada fecha, ela prejudica o mercado. A intenção desse material aqui, dessa aula, é proteger o setor. Então, se você quer proteger esse setor de verdade, faz o seguinte, manda isso para o máximo de pessoas que desejam empreender. Tá certo? Até breve, eu estou aqui de volta. Um beijo no coração de vocês, que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus nunca, jamais escreveu por linhas tortas, as linhas de Deus sempre foram retas, nós que por vezes caminhamos fora delas. Um beijo no coração de vocês.